Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ao capítulo 3. E que Deus conforte e console a família, não é? Que perdeu o Manuel. E a igreja agora começa uma ação de assistência a essa família. Deus abençoe em nome de Jesus. Nas suas orações, lembre-se dessa família. Ruth no capítulo 3, quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou operando. Quem não trouxe Bíblia? Capítulo 3 do livro de Ruth, nós vamos dos versos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. E Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. E quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Até aqui, feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui para a Tua honra e para a Tua glória, porque o Senhor nos permite, Pai, separar um tempo de qualidade para o Senhor. Por isso, Pai, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, Pai, todas as questões do dia de amanhã, dessa semana, do final do ano, tudo que tem incomodado, Pai, a cada um de nós, mas que seja um momento, Senhor, de deleite na Tua presença, que o Teu Espírito Santo fale conosco, não seja a voz, Senhor, de homem algum, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco, Pai. Quebra toda resistência, é o que eu lhe peço. E desde aqui te agradeço, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Nós vínhamos observando aqui o livro de Ruth, já há algumas semanas vimos o primeiro capítulo, a história dessa família, a família de Noemi, que deixa Belém por conta de uma fome, e uma fome que assusta, não é? E é uma família que tem posses, é uma família que tem propriedades, e eles deixam aquele lugar e vão para as terras dos Moabitas, vão para Moabe. E ali eles se instalam, os seus filhos se casam, mas passa-se o tempo, tanto o esposo de Noemi quanto os seus filhos morrem, depois de 10 anos que eles habitavam ali em Moabe, e eles morrem. Então ela se vê numa condição ainda mais difícil, não é? Porque saiu com o marido e com propriedades. Chegou no lugar, fugindo da fome, aquele lugar também foi assolado pela fome. Há uma fome tão grande, e há quem diga que está relacionado, não é, ao capítulo ali de 6 a 12 do livro de Juízes, é o mesmo, talvez, período. E essa fome que passa, então, toda essa região, faz com que Noemi receba uma notícia de que lá em Jerusalém está tendo plantação. Ela ouve dizer que Deus está abençoando aquele lugar, então ela decide voltar. Ela tenta se despedir das suas 2 noras, mas elas começam a chorar copiosamente, porque não querem deixar Noemi de maneira alguma, até que uma delas finalmente, ok, vou voltar para a casa dos meus pais. Mas Ruth não. Ruth fica com Noemi e diz: eu vou com você para a sua terra. Agora, não é, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E ela deixa todas as coisas para seguir a sua sogra, ela que tem uma relação agora como se fosse filha, não é? Como se estivesse lidando com a sua mãe. E elas fazem então uma viagem de volta. E quando elas chegam numa condição em que todos olham para Noemi e dizem: será que não é Noemi aquela ali, não é? Ela devia estar já com o seu rosto, não é, com as marcas do sofrimento, e ela mesma diz que Deus trouxe aflição até ela, e ela volta.
Ela saiu com o marido, com filhos e com propriedades, e ela volta sem o marido, sem filhos, sem dinheiro, mas com sua nora. E ela vem em busca de ajuda, ela vai buscar ao Senhor. Ela se lembra que ela tem um Deus e vai até aquele lugar em busca de Deus. No capítulo 2, nós vimos, então, que Ruth se levanta para trabalhar. Vimos a questão da lei da espigadura, quem se lembra, não é? Em que todos os donos de propriedades deveriam fazer colheitas, mas deixar ali, não é, as laterais ou os pontos ali de extremidades para que as pessoas pudessem também, aqueles que não tinham condições, pudessem colher e ter alimento. Não era para pegar e dar alimento para eles, mas era para que permitisse que eles fossem lá colher. E Ruth sai caminhando, não é? Em busca de um lugar para fazer a sua colheita, e ela é direcionada por Deus exatamente às terras, às propriedades de um homem chamado Boaz. E aquele homem, sabendo quem ela é, a acolhe, a recebe com muito carinho, dá a ela espaço, dá a ela alimento, e Ruth volta com as espigas. Depois ela faz ali a debulha das espigas, eu não sei se fala assim, nunca debulhei espiga. É debulhar que fala quando você faz aquele... né? Então é debulhar mesmo. E aí ela debulhou aquele negócio, catou aqueles grãos e foi com uma quantidade muito grande. Ela volta, a sua sogra Noemi fica espantada e diz: uau, por onde você passou que pegou tudo isso? E quando ela conta, não é, o final do capítulo 2 ali, veja comigo o versículo 19, mantenha sua Bíblia aberta em nome de Jesus, não é? No capítulo 2, no verso 19, olha só o que é que diz aí a palavra do Senhor. E a sogra lhe perguntou. Essa semana eu estou chegando em casa na sexta-feira. Depois de um dia de trabalho, meu irmão, você está com a cabeça desse tamanho, né? E eu estou com um negócio, eu estou esquecendo alguma coisa. Aí eu fui para casa. O que eu estou esquecendo? Será que eu esqueci meu celular? Meu celular está aqui. Será que a carteira? Acho que tem alguma coisa para fazer. E aí eu fiquei pensando, será que eu tenho que ajudar alguém? Será que meu Deus, o que eu... Eu fico esse negócio, eu cheguei em casa, cumprimentei as crianças, eu fui até a Ellen, tudo bem, tudo bom? Como é que foi o dia? O que eu estou esquecendo? Ela falou, nossa, eu estou com essa sensação o dia inteiro também. Eu falei, você também é. E a gente lá, o que é? Aí nós estamos sentados, o que era? A minha sogra estava vindo para casa. Falei, nossa, que surpresa maravilhosa. E aí ela falou, ué, então minha sogra está vindo. Eu falei, então vamos sair. Não é? Mas glória a Deus, ela veio, já foi, aleluia. Mas ela volta. Ela volta quarta-feira, irmão. Esteja em oração. Mas é benção, minha sogra é benção. E aí, olha aí o verso 19 do capítulo 2 que diz, e a sogra lhe perguntou. Só que essa sogra, meu irmão, é uma sogra tão querida, e a nora também, uma nora tão querida, que elas têm uma relação de mãe e filha. E aí a sogra pergunta, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. E então Ruth contou à sua sogra, com quem tinha trabalhado. O homem, ou melhor, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Então existe agora uma nova situação acontecendo nessa família. Existe uma condição totalmente diferente para Noemi e para Ruth, que é este encontro que ela teve e que não foi por acaso, meu irmão, mas Deus direcionou para que Ruth estivesse exatamente na sua caminhada e parasse nas terras, na propriedade de Boaz. E aí depois de tudo isso, não é? Nós chegamos aí ao capítulo 3. No capítulo 3, o início dele, nós podemos dividir do verso 1 até o 5, essa primeira parte, uma estratégia, não é? De Noemi. Noemi, já uma senhora experiente, já sabendo que não poderia dar filhos, outros filhos para que cuidasse de Ruth, porque segundo a tradição, não é? Uma mãe que tivesse 2 filhos, se o mais velho ou o mais novo, enfim, viesse a morrer, não é? A família daquele deveria ser amparada pelo outro. Esse é o tipo e o sentido disso que se chama resgate, ou os resgatadores. Então, principalmente se não tivesse filho, porque as propriedades antes não eram vendidas, elas eram
como se diz quando alguém... penhoradas. Elas eram penhoradas, mas não vendidas. Elas ficavam sempre na mesma família. Então, para que não se perdesse aquela propriedade, um dos irmãos ou um dos parentes deveria, resgatar aquela viúva para que lhe desse filhos. E aqueles filhos levariam o nome do pai falecido para que a herança e as terras permanecessem na família. Assim era a condição em Israel. E aí chega aqui no capítulo 3, Noemi, sabendo de todas essas coisas e sendo uma senhora experiente, ela diz no verso 1, certo dia, Noemi, a sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que lhe procurar um lar seguro. Em algumas outras versões, talvez esteja a palavra descanso. Eu tenho que lhe preparar um descanso. Como é que está a sua aí, minha irmã? Está assim? Está o descanso, não é? A palavra no original é descanso. E o descanso que Noemi está dizendo não é preparar uma rede para ela deitar com um suquinho de laranja, mas é um descanso no sentido de ser amparada por um homem, uma família, portanto, e a partir dali ela tivesse segurança e condições de seguir a vida. Ora, o que seriam de duas viúvas, Noemi e Ruth, se não a morte, porque não teriam condições de trabalhar? Ficariam em miséria, até a ponto de que fossem mortas, seja pela fome ou pelas dificuldades da vida. Se hoje já é difícil uma mãe solteira, se hoje já é difícil uma mulher, seguir a vida de maneira sozinha, imagina naquela época. E aí a Noemi olha para ela e diz, eu preciso dar um jeito. Não tem como eu gerar filhos porque eu já tenho idade. E outra, se eu parisse um agora, até esse garoto crescer, se esperar tudo isso não faz sentido. Eu preciso lhe dar um lar seguro. Então começa a estratégia de Noemi. Acompanhe comigo a leitura no verso 2. E Boaz, senhor das servas com quem você esteve, porque Boaz, quando chega a Ruth, sabendo quem ela era, sabendo o que Ruth fez com a sua sogra que é parente de Boaz, ele a trata muito bem, manda com que deixem espigas caírem para que ela possa colher mais, dá a ela comida, cuida muito bem, porque ele diz, olha, Deus lhe abençoe pelo que você fez a Noemi, viu? E aí agora, Boaz põe ela junto com as suas servas, para que nenhum homem, ninguém a perturbasse, ninguém a molestasse. E no verso 2, Noemi diz, bom, Boaz, você viu no capítulo 2 ela pensando, Boaz, quem Boaz, rapaz? Tem um Boaz, eu já ouvi alguma coisa de Boaz, que Boaz? Rapaz, é um familiar esse aí, é parente. E ela diz, é um dos resgatadores. Então esse Boaz tem condições de resgatar você, eu preciso te dar um lar seguro. Olha aí, o homem é um homem piedoso, nos tem ajudado até aqui. É um homem de Deus, não é? E é um resgatador, é um lar seguro para você. Então ela diz no verso 2, Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Limpar cevada na eira, meu irmão, imagina a eira, um campo aberto, um lugar, um espaço aberto, em que todos os lavradores traziam da sua colheita, traziam as espigas de cevada ou de trigo e colocavam ali. E o que ele estava fazendo ali, limpando a cevada, era mais ou menos assim. Se não for, também não se preocupe, porque eu não sou agricultor. Mas o homem vinha com a sua pá, alguma coisa assim, e jogava para cima. Quando ele jogava para cima as espigas, o vento que era forte naquela região fazia ou ajudava a separar, as folhinhas, os negocinhos, tem os nomes, a palha, aleluia. Temos alguém que entende do assunto aqui. A palha, dos grãos. E isso ajudava. Só que quem estava fazendo isso não eram somente os servos de Boaz, mas o próprio Boaz estava ali fazendo isso. E ao final de tudo isso, porque levava-se o dia inteiro, as pessoas, por costume, faziam um banquete, faziam um jantar, uma festividade. E qual era a razão daquela festividade? Ora, se está passando uma fome generalizada, se Belém sofreu e foi avastada por uma fome, toda aquela região, até Moabe, fazendo com que Noemi saísse de lá e voltasse, estava com fome, ora, o que estava se celebrando ali? A bênção de Deus, a graça de Deus, que deu o grão para que eles pudessem colher, abençoou a plantação e agora estão colhendo. Então eles estão lá, jogando para cima, limpando, e vão comer, e vão festejar.
E aí Noemi, que é uma pessoa experiente, diz, olha, eles vão fazer isso. Essa é a tradição. E aí Boaz estará lá junto. E depois de fazer tudo isso, ele vai comer junto com todo mundo. E ele vai beber junto com todo mundo. E aí o que acontece quando você come e quando você bebe? Depois que você almoça, aquela feijoada, o que acontece? Você se levanta e fala, agora eu vou trabalhar, vou fazer da relação de todo o patrimônio da igreja, vou lá ver a presença dos visitantes. O que você faz? Você fica com sono, não é não? Mais ou menos assim. E tem os irmãos que têm uma predisposição maior para o negócio, né? Como minha filha, ela deita e puf, já apaga. Pois é, e aí Noemi, pensando em tudo isso, disse, Ruth, você vai fazer o seguinte, minha filha, ao conselho de uma senhora experiente. Primeiro você vai tomar um banho, que você deve estar numa caatinga. Lave-se, lave-se, ela diz. Perfume-se. Vista a sua melhor roupa. Dá um tapa aí, né? Às vezes a mulherada não dá uma usada no batom, e mulher tem menos pigmento nos beiços, assim, né? E às vezes fica aquele treco reto, assim, né? E Noemi falou para ela, bora, Ruth, dá um tapa, né? Dá uma funilaria aí, fica bonitona, porque eu preciso que você tenha um lar seguro. Ora, Noemi está sendo consciente, o que eu posso oferecer para essa menina? Nada? Eu já sou velha, e daqui a pouco vai que, né? Deus resolve me recolher, e aí como é que fica? Então está lá Boaz, é um dos nossos resgatadores. Só que, quem pensa que ela está sendo indecente, está com o pensamento errado. Porque ela faz um convite de casamento. Ela não é empurrada para um oba-oba, não. Por isso ela diz, vista-se do melhor que você tem, lave-se, tira, né, do meio dos dedos, assim, daquela unha cheia de coisa preta embaixo, dá uma limpada aí. Passa um perfuminho. E aí o que acontece? Não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. É para ela chegar, não é? De maneira com que ninguém percebesse que ela estivesse ali. Até que ele coma, até que ele beba, que ninguém te veja. E aí no verso 4, né? E quando ele for dormir, note bem o lugar onde ele está. E aí depois de ter notado o lugar onde ele está, vá e descubra os pés dele e deite-se ali, aos pés dele. Não é para deitar do lado, não é para deitar junto, não é para fazer conchinha, é para deitar onde? Aos pés de Boaz. Muito bem. Vai lá, descubra o pé dele e deite-se. Esses dias eu estava dormindo e eu tomei um susto com barulho, rapaz. Quando eu abro o olho assim, eu dou de cara com o Rafael, no meu pé. Mas ele estava fazendo o inverso, ele estava cobrindo meu pé. Eu falei, vai dormir, rapaz, que eu tomei um susto. Mas aqui Noemi é orientada a descobrir os pés de Boaz. E aí, você deita lá e fica lá, porque ele vai dizer o que você tem que fazer. Bom, se você fosse uma moça solteira, você que é casada, e você que não é moça, mas pensa se você fosse uma moça e fosse solteira naquela época e recebesse esse tipo de orientação, o que você responderia? Bom, o banho tá bom, eu acho que eu preciso. Então, passar um perfuminho sempre é bom, né? Vestir boa roupa. Vou lá descobrir o pé do homem, deitar no pé do homem, mano. Tanta coisa para Noemi pedir, né? Verso 5, e respondeu Ruth, farei tudo o que está me dizendo. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, meus irmãos, dessa história, até o momento em que nós estamos, é que o passado, ele não define o teu presente. O passado, ele não define o teu presente. Tem muitas pessoas, não é, que pelas dificuldades que a vida propõe, elas dão uma travada. Você já viu o burro quando não quer andar? Sem nenhuma comparação ao animal, mas a hora que ele dá aquela travada, ele bota as patinhas dele lá, é só você engatar num caminhão e puxar, porque não vai, dá uma empacada. Muitas pessoas, na sua vida espiritual, estão empacadas por conta de alguma coisa que aconteceu no passado. E deixa eu te lembrar, meu irmão, o passado não define o teu presente.
Há momentos na vida da gente que nós precisamos de um retrovisor. Ageu, no capítulo 1, o profeta Ageu é levantado para dizer ao povo: ei, por um acaso é tempo de vocês cuidarem da casa de vocês enquanto a minha casa está em ruínas? Então é olhar para trás. Olha para trás, veja o que Deus fez por você, veja por onde Deus conduziu a sua vida, a sua família, de onde Deus te tirou. E agora, meu irmão, se levante para o trabalho, se levante para o serviço, dizia Ageu. Porque olha aí, já faz 16 anos que esse negócio está parado. O passado não define o teu presente, mas ajuda a orientar o teu futuro. Então nós precisamos olhar para ele sim, mas não travar por causa dele. E o que nós vemos aqui acontecendo é uma família que deixa tudo, né? A sua tradição, a sua cultura, o seu povo, e vai para Moabe, vai para outra região e investe, sai por aí, não é? E se dá muito mal. Morre o marido, morrem os filhos, o dinheiro se vai e ficam 2, 3 viúvas. Para uma época em que, nos dias de Jesus, que são muitos séculos à frente, já era difícil a ponto de, em seguida, os discípulos precisarem, não é, agora apóstolos, elegerem quem seriam aqueles que cuidariam das viúvas. Mas essa família que perde tudo, só sobra a sogra, praticamente a mãe, e uma nora / filha. Diante disso, quantas pessoas não diriam, como talvez a esposa, não é, de Jó: ah, meu, fala tchau para Deus aí, dá até um penhasco ali, se joga dali, faz alguma coisa, né, meu? Chega, para de brincar. Alguém vai dizer assim: para esse busão que eu quero descer. Puxa a cordinha, chegou. Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é que o passado ele não determina o presente. Essa família é uma família que tem fé, e fé em Deus. Ouve que Deus está abençoando a plantação e sai de onde está e vai buscar refúgio no Senhor. Isso é reconhecido por Boaz. Veja aí comigo no capítulo 2, no verso 12, não é? Capítulo 2, o verso 12, olha só o que é que Boaz diz: o Senhor retribua a você o que você tem feito, e que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ora, o negócio não é fácil não, a vida não é uma moleza. Mas vai parar por causa disso, irmão? Agora nós olhamos para o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nele a gente encontra, meu irmão, aquela palavra que nos ajuda a suportar esse dia a dia, e não só isso, mas a nos levantar, e apesar de todas as coisas, inclusive da gente mesmo, a seguir o nosso caminho. Portanto, o passado ele não determina o nosso presente. Há quem diga aí que quem vive de passado é museu, não é? Eu vi essa semana alguma coisa falando sobre isso. E isso precisa estar claro na vida de todos nós, meus irmãos. A gente passa por problema, a gente passa por decepção, a gente passa por uma pancada de coisa. É ou não é? Ou só eu que peguei a fila 2 vezes das coisas ruins? Não é? Ou você também passa por dificuldade? Agora, quando essas mulheres são chamadas, não é? Se levanta e segue a vida, segue o trabalho, continue. O que elas fazem? Se lamentam? Ou Ruth sai de madrugada, passa o dia inteiro trabalhando e chega tarde da noite em casa. É o que está descrito no capítulo 2. E a partir disso, nós vemos Deus transformando a realidade daquela família. A primeira coisa, meu irmão, é que Deus ele nos dá uma fé para não estacionar diante das coisas da vida, porque nós não vivemos por vistas, tampouco por circunstâncias, mas nós vivemos pela fé, a fé em Deus, um Deus que é poderoso, não só para cumprir as suas promessas, meu irmão, mas para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós esperamos. Quantas vezes você já foi surpreendido por Deus? Só eu sou surpreendido por Deus aqui? Ou você dormiu? Quantas vezes nós somos surpreendidos por Deus? A primeira coisa que nós notamos aqui é que o passado, que deveria fazer com que aquelas mulheres andassem assim, né? Você já viu o Chaves quando toma bronca, né? Todos eles fazem e parar ali, mas elas se levantam e vão. E agora Noemi, olhando para ela,
e buscando em Deus uma oportunidade para ela, diz: olha lá, este homem é um dos resgatadores, é um dos. E o resgate era mais ou menos assim, meu irmão. Se você tivesse um irmão e esse teu irmão tivesse que vender todas as suas propriedades para pagar uma dívida, não desse conta ainda e fosse levado escravo por conta disso, você como irmão, o familiar mais próximo, não é? Teria a responsabilidade, obrigatoriedade de ir lá do seu bolso, ir lá e pagar a dívida e libertar o seu irmão. Essas são as questões que envolvem a lei do resgate. Tudo isso a gente encontra ao longo aí de Levíticos e Deuteronômio, a Bíblia explicando. Tem várias outras coisas, não só pegar a esposa ou a viúva, né, e tomar conta. E aí Noemi faz esse convite, que é um convite, né, divertido. Vai lá, toma um banhinho, dá uma perfumada aí, passa o Rexona e vai mulher. Vai que você vai fazer dessa maneira. Aos olhos de quem não prestou muita atenção no ambiente, parece uma coisa simples. Noemi vai chegar lá, ou aliás, Ruth vai chegar lá, ficar escondidinha. A hora que Boaz terminar de comer e beber, né, ele vai deitar e vai dormir. E aí ela vai lá dar descobrida lá, ó, descobre o pé do homem e se deita ao pé dele e acabou. Pô, mó simples, né? Missão baba. Só que não é, não. Não se andava, não é, naquela região, se fosse mulher, não se andava a não ser que fosse prostituta. As prostitutas circulavam aquele lugar porque sabiam que os homens iam exatamente como Noemi descreveu. Iam trabalhar, iam se cansar, e depois de cansar iam comer, beber e dormir. Então as prostitutas iam lá. Fazer o quê? Ora, você sabe, prostituta faz em busca do quê? Ora, de um pouco de grão ali, de comida. É o trabalho, é a atividade profissional da prostituta, não é? Então havia o risco de que Noemi fosse confundida com uma prostituta. Se isso acontecesse, meu irmão, ela estava perdida, não casava-se mais com ninguém. A sua vida tinha acabado ali. Então o convite que Noemi faz a ela é um convite perigoso. Podia acabar com a vida dela naquela noite. E não somente isso. Imagina um campo aberto, cheio de grãos e cheio de homens trabalhando. Ora, é ao entardecer que eles começaram a comer, foi ao entardecer, ou seja, o sol já tinha ido embora, não é? E aí eles estão agora festejando, e daqui a pouco eles deitam e dormem. Hoje, se a gente pensa num campo aberto, nós vamos pensar em vários postes com luzes acesas, né, iluminando tudo, e eu tô de olho ali, ó, Dona Ellen, ó. Aquele treco era escuro. E a chance ou o risco dela ir no homem errado? Já imaginou se ela tivesse errado o pé do homem ali? Em vez de descobrir o pé do Boaz, pega uma encravada do Zezinho que está ali, né? Ela olha e fala: nossa, Boaz, que unha. No fim não era dele, era do Zezinho. Já pensou a complicação que isso poderia gerar para ela? Ser confundida com uma meretriz, não é? Enfim, tantos riscos que poderiam acabar com a noite daquela mulher ali. Mas Noemi, com fé no Deus, ou melhor, Ruth, com fé no Deus de Noemi, porque ela disse: o teu Deus será o meu Deus. E aí no verso 5 ela fala: então vamos lá, farei tudo do jeito que você está dizendo. Verso 6, e então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra tinha recomendado. E quando terminou de comer e beber, ficou alegre Boaz e foi deitar-se perto do monte de grãos. Então Ruth, que graças a Deus sabia exatamente o que era Boaz, não confundiu e não foi vista por ninguém, não é? Aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e se deitou. Antes que alguém pergunte: mas por que vai descobrir o pé do homem, né? Não era mais fácil puxar com tudo a coberta e falar ou se não colocar no celular igual as mães botam de manhã, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Vai, Boaz, vamos acordar. Não é? Mas Noemi disse: não, só descobre o pezinho dele. Por que só descobre o pezinho? Para que ele não acorde bruscamente, para que ele não se assuste, não é? E por que não era para se assustar? Porque ele se assustando, o
que você faz quando você se assusta? Você faz assim, oh. Você fala, eita! Dá um berro, ou os mais, aquele grito bem fininho assim. Se ele fizesse isso durante a noite, todos veriam que tinha uma mulher ali, todos veriam Ruth naquela situação. Então Noemi, com sabedoria, diz, só descobre o pezinho. Porque aí o frio da madrugada, o frio da noite, vai começar a incomodar o pezinho dele, e ele vai acordar vagarosamente, e daí a pouco ele vai falar, caramba, que frio no meu pé. Quem é você? E aí ele vai acordar suavemente e vai se encontrar com quem? Com Ruth. E é exatamente o que acontece no verso 8, e no meio da noite, ela já deitada sobre as suas próprias roupas ali, ela também se expôs naquele, não é? Se você conhece aquela região, sabe que durante o dia é quente para dedéu e quando sai o sol fica frio para dedéu. E eles estavam ali, ao ar livre, ao relento. E verso 8, no meio da noite, o homem acordou de repente. E não podia ser diferente, né? Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés e pergunta, quem é você? Né? Bom, parece até filme de suspense, né? A pessoa acorda, tem alguém no meu pé. Né? Você já teve pesadelos, não é? Com você acordando e tem alguém de frente para você? A vizinha lá da casa da minha mãe uma vez foi surpreendida de madrugada. Ela acordou, mas não era a Ruth, era um bandido mesmo, não é? E ele estava ali em pé, no pé da cama. Crendo, pai, que vista horrorosa, né? Mas aqui Boaz acorda, se assusta e diz, quem é você? Imagina o batimento cardíaco de Boaz, né? Indo lá em cima. E ela responde, eu sou a sua serva Ruth. Por que ela diz sua serva Ruth? Porque ele, Boaz, pediu que ela ficasse entre as suas servas. E assim ela se apresenta. Veja a humildade. Essa é a diferença do pedido de casamento que ela está fazendo, não é? De maneira humilde e submissa. E ela diz então, eu sou sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Em outras palavras, casa comigo. Estender a sua capa sobre ela, não é? É estender a sua proteção, é cobri-la. Assim como Boaz disse que ela veio buscar refúgio no Senhor, agora ela pede refúgio a Ele, porque tanto ela quanto ele confiam no Senhor que guarda a todos. E agora ela diz, me cobre com a sua capa. Essa era uma tradição, não é? Então o fato de cobrir com a capa era exatamente aceitar, portanto, aí o pedido de casamento. E aí eu quero dizer um negócio para as mulheradas. Quem foi atrás de Boaz? Foi Ruth. Muita mulher esperando o homem dar uma chegada aproximada aí, né? Tá vendo? Mulher com iniciativa. E ela avança. E aqui nós vemos... Oi? Primeiro ele tratou muito bem. Pois é. Até aí, tudo em paz. A segunda coisa que nós vemos aqui, meu irmão, é que Deus nos dá uma fé, não só para vencer o nosso passado, as nossas dúvidas, as nossas limitações, mas Ele nos dá coragem para que com fé a gente avance. A fé, ela é algo que pressupõe ação. Não é? Quando nós vemos uma pessoa orando muito, mas não fazendo nada, ou fazendo muito e não orando, são dois remos, não é? Remando num barquinho sozinho, ele fica rodando. É mais ou menos como a respiração. A respiração não é uma ação só, respirar. São duas. É inspirar e expirar. Orar e agir. Isso é respirar. E a vida do... Gostou? Sentiu o bafo aí? Não é? E isso, então, é a fé que Deus dá, que é essa coragem de avançar diante dos riscos, todos os riscos que ela tinha de, naquela noite, acabar com a sua vida. Mas, e de se expor, de repente Boaz falar, sai daqui, mulher, não gosto do seu perfume, que perfume ruim que você usou hoje, sei lá eu, né? Mas ali, ela faz esse pedido a ele, porque ele é um dos resgatadores. E aí Boaz, olha aí o verso 10, não é? A resposta dele, o Senhor te abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. E qual que é o primeiro? Cuidar da sua sogra, não é? Cuidar dela e permanecer com ela. E aí ele continua dizendo, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens,
ou rico ou pobre. Mas foi atrás, não é, de uma pessoa mais virtuosa, mais honrada. E aqui fica também para homens e mulheres, né? Que às vezes a gente fica olhando para a beleza, né? Principalmente os solteiros aí, né? Confiando muito na beleza, e às vezes vai lá no bonitão, mas o bonitão é um bobão, né? E dá tudo errado, porque ele não tem valores, ele não tem princípios, né? Mas Ruth, aconselhada por Noemi, vai em busca de um homem honrado, um homem piedoso, alguém que tem princípios e valores, não é? E esses permanecem. A beleza passa, a minha está passando. Aos olhos da minha esposa, não. Aleluia. Ela não enxerga bem desde pequena, né? Glória a Deus. Mas a beleza passa. Agora, os valores, meu irmão, não. Portanto, aí aos solteiros e às solteiras, né? Não vai atrás dos bonitão ou das bonitonas, não. Só, né? Também, aí a balança, né, irmão? Né? Cada um. Essas coisas, né? Fica só o conselho. Aí Boaz disse, você poderia ter ido atrás dos ricos ou dos pobres, dos mais novos, mas você veio até mim. Agora, verso 11, minha filha, não tenha medo, porque eu farei por você tudo o que me pedir. Até aí parece tudo muito bonito. Só que tem um detalhe. Boaz é consciente, e por isso talvez ele não tivesse feito nada ainda, que ele não é o primeiro da fila. Na linhagem dos resgatadores tem uma ordem, o negócio não é zoneado, mas tem uma ordem, e ele não é o primeiro na fila. Existia um. E aí ele diz no verso 12, é verdade que eu sou um resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe essa noite aqui, ô Ruth, e de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito que bem, que resgate. Agora, se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. E aí Boaz já começa a cuidar de Ruth ali. Ele não deixa ela embora. Ele diz, deite-se aqui, minha filha. Boaz poderia muito bem, aí, ô mulherada, Boaz podia muito bem chegar e falar, mano, tem ninguém acordado, ninguém está vendo. Vem aqui, Ruth. Não é? Mas ele diz, deite-se aqui. E ele demonstra que ele é um homem piedoso, não é da boca para fora, mas desde ali ele já está cobrindo ela com a sua capa, a protegendo para que ninguém a visse, para que ela fosse embora logo de manhã, cedo, mas sem que ninguém a visse, e ela não fosse, não é, pelo caminho, talvez abordada por um estranho, mas ele a protegeu. Fique aqui. Deite-se aqui, aos pés dele. E lá ela passou a noite. E aí ele diz que de manhã nós vamos ver esse negócio, né? E Noemi é uma senhora esperta, né? E aí lá no verso 14, olha só o que diz. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã e levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Isso aí você já entendeu, né? E Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira, para que não houvesse fuxicos, né? E aqueles pensamentos inadequados. E aí, por isso ele disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. E ela o segurou, o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre o ombro dela. E depois ela voltou para a cidade. Ele já deu aquilo como prova da sua intenção de sustentá-la. E ele deu aquilo dizendo para ela, olha, não volta para tua sogra de mãos vazias, porque ele sabe, não é, que ela foi orientada por Noemi, e ele entendeu a situação delas, não é? E no verso 16, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, ora, qual é a pergunta que você faria para Ruth, né, de manhã? Como foi, minha filha? Você imagina a cara de Noemi, assim com os dedinhos, e aí, conta. Não é para fazer fuxico, mas ela estava querendo saber, deu tudo certo? Funcionou aí a nossa estratégia? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito. Você já imaginou a Ruth fazendo assim? E Boaz pediu para eu deitar. Depois ele pôs cevada no paninho. E eu trouxe cevada para... Eu não sei nem como é que faz com cevada, mas eu trouxe um monte de cevada aqui. Olha só o que ele fez. Porque ele disse, Noemi, olha aí o verso 17. E ele me deu 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Olha aí, né? Quem que não quer um genro desse? Né? Eu, por exemplo, quando chegar o tempo da minha filha, se Jesus não tiver voltado ainda, é o que eu espero, aleluia,
Não é que ele venha trazendo uma picanha, né? Fala, aqui, sogrão, né? Não vai de mão vazia, toma uma picanha, o senhor faz um churrasco para nós. Não é alguma coisa assim, né? Oh, glória! E aí ele vai e devolve tudo. E aí no verso 18, meu irmão, diz assim: e disse-lhe então Noemi: agora espere, minha filha, espere até saber o que acontecerá, porque sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver hoje mesmo essa questão. Noemi era uma senhora experiente. Sabia que o gesto faria com que ele se movimentasse, não é? E este é o terceiro ponto que eu queria que você prestasse atenção. Nós devemos orar e nós devemos agir. E quando isso está feito, nós devemos esperar. Porque não é no nosso tempo, mas é no de Deus. É o tempo que Deus faz as coisas. E Noemi, sabendo de tudo isso, ela diz: agora, minha filha, a gente espera. Porque ela já estava... Ai, Boaz, vai logo. Se tivesse WhatsApp naquela época, e aí, Bobô, conseguiu? Falou com o outro resgatador? E aí foi feito o pedido de casamento, meu irmão, no capítulo 3. E no capítulo 4 tem o desfecho da história, não é? E assim que Deus nos permitir, a gente vai saber se ela casou ou não casou, se deu ruim ou não deu bom, aí a gente vai ver depois. Mas o fato é que Noemi diz algo para ela, e é exatamente como começa esse capítulo. Ela diz assim: agora espere, a minha filha, até a saber o que acontecer, porque sem dúvida este homem não descansará. Este homem não descansará. Como é que começou o capítulo, verso 1? Ele diz assim: certo dia Noemi, a sua sogra, lhe disse: minha filha, eu tenho que lhe procurar um lar seguro para a sua felicidade. Em outras versões, eu preciso de um lugar de descanso. Ela queria para ela um lugar de descanso. É essa a palavra no original. E o capítulo termina com o descanso. Noemi dizendo: ele não descansará até que se faça, não é? Toda essa consulta se o resgatador quer ou não. Descanso, meu irmão. Quando nós olhamos para isso, me faz lembrar de Isaías, no capítulo 62, que é um paralelo. Assim como Boaz é um dos resgatadores, não é, de Ruth, Deus preparou para mim e para você um resgatador. Deus preparou para todos nós alguém que na nossa dificuldade, na nossa fome, na nossa miséria, na nossa incapacidade, viesse ao nosso socorro e nos resgatasse. Isaías, no capítulo 62, fala sobre ele. Eu queria que você abrisse lá comigo, capítulo 62 de Isaías. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 62 de Isaías, verso 1. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as de chama de uma tocha. Deus é o nosso resgatador e que não descansou. Este é aquele que não dormita nem de dia e nem de noite, para que houvesse salvação para todos nós. A continuidade ele diz: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. A glória de Sião, do povo, manifestada não é pelo Senhor. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão de abandonada e nem desamparada na sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. O Senhor não descansará. Ele mesmo disse: eu não descansarei. E assim veio o nosso Senhor Jesus, o nosso resgatador. E veio, meu irmão, para tirar tudo aquilo que a gente não tinha capacidade de tirar de sobre nós, de tirar a morte, de tirar a condenação do pecado
de tirar todas essas, limitações que nós temos. Aí vem Jesus e faz uma obra maravilhosa. E Jesus, numa sexta-feira, é colocado numa cruz, é pendurado no madeiro, por volta das 3 da tarde, como era o horário do sacrifício do Yom Kippur. Ele morre, ele entrega o seu espírito na mão do Senhor. E entra o sábado. O que é o sábado? O sábado é o dia do descanso. Eu preciso arrumar um descanso para você, Ruth. Nós precisamos de um descanso. E aí vem Boaz, que não vai descansar até que esteja tudo arrumado. E aí diz o Senhor em Isaías 62, eu não descansarei até que tenha feito resplandecer como alvorada a sua salvação como chamas de uma tocha. E aí entra o sábado. No final do sábado, no dia seguinte, o que acontece? O túmulo está vazio. O incomparável poder do Senhor se manifesta no Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo com que ele se assente à destra do Senhor, à destra da majestade nas alturas. E agora, meu irmão, eu e você temos um descanso. Vá comigo para Hebreus, do capítulo 4. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Tirar as teias de aranha aí da Bíblia. Tem uns irmãozinhos que... Só as páginas do Salmo que está dura aí, né? De ficar aberta a Bíblia. Né? Hebreus, do capítulo 4. Achou aí, meu irmão? Olha só o que é que diz a palavra do Senhor no verso 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, segundo o exemplo de desobediência. E é o que o autor estava tratando aqui antes, não é? Sobre outros 2 períodos de descanso, 2 shabás, 2 sábados, não é? Mas agora ele fala de o sábado, o dia do descanso, inaugurado em Cristo, na cruz do Calvário. E ele diz, esforcemo-nos para entrar. E quando entrar, não saia de lá jamais, meu irmão. Descanse no Senhor. Descanse das suas lutas, espera nele. Porque ele nos dá a fé para vencer as limitações. Ele nos dá uma fé que nos encoraja a avançar diante dos riscos. Porque se Deus vai à frente, meu irmão, as portas se abrem ou se fecham, seja lá a vontade de Deus, mas ela se manifesta pelo poder do Senhor. E ele nos dá a fé também, meu irmão, para esperar. A esperar no tempo do Senhor. Por isso, devemos entrar neste sábado. E quando pensamos sobre o sábado, sobre esse tempo de descanso, meu irmão, Zacarias, que é contemporâneo de Ageu e falava sobre esse novo templo, a reconstrução do templo depois do Império Babilônico ter levado por 70 anos o povo cativo, Zacarias também traz uma passagem no capítulo 6, e eu queria que agora você voltasse para lá. Falei que era para tirar as teias de aranha da Bíblia? Zacarias, do capítulo 6. Quem achou, diga amém. Isso porque não foi Sofonias, hein? Zacarias, no capítulo 6. O Senhor disse, eu não descansarei até que ele enviasse Cristo, até que ele enviasse aquele que inauguraria o dia do descanso para todos nós. O descanso. E aí no capítulo 6 de Zacarias, no verso de número 12, diga-lhe que assim diz o Senhor. Aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor e será revestido de majestade
e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no seu trono e haverá harmonia entre os dois. A Bíblia diz que Jesus, o Messias, não é? Ele também é chamado de renovo. A palavra renovo, não é, no original, ela se refere a um galho, a um ramo, a uma ramificação, a um broto novo, a um novo começo, a um renovo. Quando nós encontramos do Senhor descanso, meus irmãos, aquele que é chamado de renovo e que agora habita em nós, porque não se trata de um templo construído e feito por mãos de homens, como vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas agora Ele habita num templo que Ele mesmo fez. Disse Jesus: eu derrubarei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. As pessoas zombaram de Jesus. Do que ele estava falando? Senão agora que nós somos pedras vivas, templos da habitação do Senhor. Não mais num lugar parado, estacionado, mas agora Deus andando e se movimentando no meio do seu povo, como era o tabernáculo. Este agora é chamado renovo, diz a palavra. Meus irmãos, se você acompanhar e se lembrar da história de Noemi, no capítulo 1, ela diz que o seu nome já não é mais Noemi. Quando ela volta para Jerusalém, quando as pessoas começam a olhar para ela e... mas não é Noemi ali não, ela diz, não me chama de Noemi não. Meu nome agora é Mara. Mara significa amargurada. Amargura. Ressentimento, dor, pelas aflições que a vida trouxe. Lamento, diante de uma história e tragédias que se acumulam e tantas coisas, me chame agora de Mara, me chame de amarga. Porque Deus me afligiu. É assim que ela volta. E ela volta em tempo de colheita. E ela começa a ver Deus agindo na vida dela e trazendo, através de Ruth, sustento, trazendo grãos. Num tempo de fome generalizada, ali, no povo de Deus, havia a bênção do Senhor. E ela vê tudo aquilo e fica maravilhada. Aquela que chegou amargurada é aquela que agora olha para o futuro e começa a fazer planos. Ela diz para Ruth, Ruth, toma um banhinho, Ruth, passa um perfume, você vai lá com Boaz. Porque Deus está mudando a sorte da nossa vida. Deus está transformando a nossa realidade. Por isso, meu irmão, esse que é chamado renovo, é aquele que, independente das circunstâncias, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade, e ele é conhecido como aquele que faz novas todas as coisas. A história da gente traz marcas difíceis, não é? Coisas que às vezes a gente não gosta nem de lembrar, que fez, que participou, que disse. Mas Deus é capaz de reconstruir uma coisa nova, uma obra nova, uma pessoa nova. E diante de todas as adversidades, meu irmão, Deus nos dá fé para fazer tudo de novo. Para começar, voltar. O que as pessoas vão dizer? Não sei, fala que eu sou amargurado agora. Deu ruim. Mas eu confio no Senhor. Eu busquei refúgio nas asas do Senhor. E nós temos visto ao longo deste livro que aquele que é o nosso resgatador, não só proveu um resgatador para aquela família, como também proveu para mim e para você. E agora, meus irmãos, essa mesma fé de ultrapassar todos esses limites do passado, coisas que nos travaram, palavras que nos foram ditas e tantas coisas. Quem estuda psicologia fala, né? Olha o peso das palavras, olha isso e aquilo, mas olha para o poder de Deus, meu irmão, que é maior do que todas essas coisas e é capaz de mudar a realidade, de tirar da nossa mente travas que foram postas, de abrir caminho onde não existia espaço, de trazer à existência o que já não existia mais, ou que nunca foi visto. Deus é aquele que transforma realidades, meu irmão. E nessa noite nós viemos louvar a Ele, a este Deus, o Todo-Poderoso, o renovo, que nos deu o renovo.
e que é tanto o rei que se assenta no trono, como é também o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. E como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, a sequência dos versículos que nós estávamos lendo, Deus não nos deu um sumo sacerdote que não fosse empático com as nossas situações, mas Ele nos deu um que também sofreu e padeceu diante de tantas situações na vida, mas sem pecado. E agora está sentado à destra do Pai, por isso nós podemos nos achegar até Ele e recorrer a Ele, ao trono da graça, porque na mesa da graça, meu irmão, na mesa que é posta pelo Senhor, todos que se assentam ali são ex alguma coisa, ex-bandido, ex-vício, ex não sei o que, tudo é ex, não tem quem não seja, porque a graça nos liberta de tudo isso, a graça nos traz o renovo. E é tempo de nos levantarmos e olharmos para isso, meu irmão, seja na área espiritual, seja na nossa família, porque se está amargurado, Deus é aquele que vai trazer a esperança e fazer aquele que já não via mais condições, olhar para frente e agora fazer planos para o futuro. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu queria te convidar a se colocar de pé, para que nós orássemos. E a palavra do Senhor em Zacarias está falando com Josué, que era o sacerdote ali, naquele lugar. No verso 11 diz lá, pegue a prata, pegue o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, porque ele simboliza a Cristo, ele é uma sombra daquele que haveria de vir. Uma coroa como rei e uma coroa como grande sumo sacerdote. E este Deus já levantou na minha vida e na sua. Então, meus irmãos, fim de ano, quantas coisas aconteceram esse ano, prejuízos, situações difíceis, não é? Mas é tempo de não olhar para estas coisas, mas é tempo de olhar para Deus, para o alto, de onde vem o nosso socorro, para aquele que é capaz, meu irmão, de transformar a realidade das coisas. Quantas vezes eu já ouvi coisas de que é impossível que você tenha filho, é impossível que esteja... E está aí, aos olhos de todos, o milagre de Deus. Quantos milagres nós já testemunhamos, quantas vezes vimos a mão do Senhor. E se Deus nos tem dado tempo, é para que nós usemos esse tempo para a sua glória, para a honra e para a glória do seu louvor, para Ele. Tudo é para Ele, meu irmão, porque Ele já nos resgatou. O presente maior é Cristo. Se Ele nos deu aquilo que é o maior, acima de todas as coisas, não haveria também Ele de nos dar tudo mais que nós precisamos? Essa é uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo em Romanos. E a resposta, meu irmão, você conhece. Você tem experimentado. Por isso, nessa noite, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte,